E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre os capítulos 20 e 21 de Jinx, né, a obra da Minhua. Como vocês sabem, sempre que eu tô fazendo esses acompanhamentos de obras e eu vejo alguma que o capítulo tá enxuto demais ou é puramente sacanagem, alguma coisa assim, que não dá pra produzir um vídeo legal sobre, eu prefiro deixar e fazer mais de um junto, e é o que aconteceu com o capítulo 20. Então hoje a gente fala sobre esses dois capítulos juntos, né. Se você já segue por aqui o canal, deve ter visto na abinha comunidade ali que eu já tava falando sobre isso. Então a gente fala sobre esses dois capítulos, né, as coisas começaram a tomar um rumo bem diferente. Quando a gente esperava que essas coisas iam tomar um rumo diferente, não aconteceu, mas agora parece que estão abrindo margem para novas conversas, diálogos um pouco mais extensos e talvez o Jae-kyun conhecer um pouco mais da vida do Dan. Antes de mais nada, antes da gente continuar falando desse capítulo, deixa eu te lembrar e te pedir, porque o like desse vídeo é muito importante, ajuda muito no engajamento do canal. Se você é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos, para ficar atento também quando eu avisar coisas do tipo, né, de por que não teve o vídeo do capítulo 20, ou às vezes eu peço ideia de tema, trago alguns BLs que estão chegando pro Brasil, algumas informações, é legal você ficar por dentro disso também, então já se inscreve, ativa as notificações para não perder nada disso, e para ficar ainda mais atento em tudo que está acontecendo, me segue nas outras redes sociais, eu sou @gutunu em todas elas. Então vamos lá, tudo o que tá acontecendo agora começa lá pelo capítulo 19, quando eles estão fazendo sexo no banheiro, né? Tá uma coisa bem pervertida, e durante o capítulo 20 continua esse ritmo, esse sexo frenético que eles estavam fazendo, e o Jae-kyun colocou o Kim-dan numa posição que ele se sente muito desconfortável, não necessariamente pela posição em si, mas porque ele acaba assistindo a tudo que tá acontecendo, coisa que ele nunca fez, né? Ele sempre evitou assistir aquilo ali, ele só aceitava com o mínimo de emoções e preocupações para que acabasse rápido. Só que dessa vez ele tá em uma posição onde ele assiste aquilo tudo. E aquilo deixa ele muito desconfortável, e por mais que em alguns momentos ele tente lutar contra isso, ele só quer que acabe rápido de uma vez, enquanto o Jae-kyun se diverte e aproveita com aquilo ali. Em determinado momento, o Kim-dan, ele acaba ficando excitado com isso tudo. Pela primeira vez desde todas que ele fez sexo com o Jae-kyun, é a primeira vez que ele acaba ficando realmente excitado. Aquilo inclusive chama a atenção do Jae-kyun, né? Faz piadinha com isso e tudo. Pode ter sido pelo motivo dele estar assistindo a cena, pode ter sido porque o Jae-kyun tava tocando em pontos muito sensíveis dele, né? A penetração tava ainda mais intensa por causa da posição, mas indiferente a isso, a questão é que continua tudo daquele jeito, até que o Kim-dan finalmente vem aí. Pela primeira vez desde todas as vezes em que eles transaram, é a primeira vez que o Kim-dan goza durante o sexo. Enquanto aquilo deixa o Jae-kyun ainda mais animado, né, ainda mais excitado, o Kim-dan, ele se sente muito sujo em toda aquela situação, porque o que a gente acompanha dos pensamentos do Kim-dan nesse momento é que ter ficado excitado em uma situação como essa coloca ele no mesmo lugar daqueles homens, como aqueles gangsters ou o antigo chefe dele no hospital que tentaram abusar dele, e isso pra ele coloca ele no mesmo lugar que essas pessoas, e isso faz ele se sentir muito mal. Mas ele luta contra os pensamentos para que aquilo acabe o quanto antes. A questão é que não acaba rápido, porque graças a isso tudo, o Jae-kyun fica ainda mais animado e eles continuam tudo isso lá no quarto, e o Kim-dan, ele já tá assim, exausto. Por mais que o Jae-kyun esteja adorando e achando que ele tá tirando mais proveito do que nunca, o Kim-dan, ele só quer que aquilo acabe de uma vez. Ele tá até preocupado porque o quão animado o Jae-kyun tá, ele provavelmente aquilo ali vai durar a noite inteira até de manhã. Então, de repente, o celular do Kim-dan toca. Isso é lá pelas 3 horas da manhã, o celular do Kim-dan toca e ele tenta atender desesperado, e aí o Jae-kyun luta contra ele, eles começam uma luta, porque o Jae-kyun não deixa ele sair, porque ele ainda não terminou, tipo assim, como assim tu vai atender o telefone? Eu ainda não terminei isso aqui. Mas o Kim-dan quer desesperadamente atender, porque uma ligação a essa hora provavelmente é do hospital, provavelmente pode ser a avó dele, pode ter acontecido algo com ela. Vale mencionar que a partir daqui já acabou o capítulo 20, a gente vai falar sobre o capítulo 21, que daí acontece muito mais coisa além de pura sacanagem. Então, pela primeira
primeira vez o Kim-dan vai confrontar o Jae-kyun diretamente, porque ele diz que ele precisa ir no hospital urgente e porque a avó dele pode estar morrendo. Ele diz que não, nem pensar, eu não terminei contigo ainda. E o Kim-dan vai falar pra ele, cara, como assim? Isso aqui que tu tá fazendo pode ser mais importante do que a vida de alguém. E ele então, nesse confronto direto com o Jae-kyun, ele simplesmente levanta da cama e sai. E o Jae-kyun fica ali pela primeira vez rejeitado, como ele nunca se sentiu. E entendendo que aquela é uma situação muito importante pro Kim-dan, por mais que ele pareça não ter vínculos tão intensos com ninguém pra ter se sentido dessa forma em algum momento. Mas a questão é que o Kim-dan finalmente enfrenta ele diretamente e nesse conflito o Jae-kyun simplesmente tem que aceitar. Ele finalmente foi rejeitado de alguma maneira, o Kim-dan finalmente enfrentou ele. No hospital o Kim-dan acaba se tranquilizando, porque parece que foi apenas um quadro de algumas complicações respiratórias, mas como ela tá em um estado muito delicado, eles precisam acionar o Kim-dan, o familiar mais próximo, assim que esse tipo de coisa acontece, porque pode ser que venha acontecer o pior. Então o Kim-dan fica muito aliviado, mas ele ainda recebe um peteleco da doutora, porque ela vai dizer pra ele, olha, o tratamento que ela vem fazendo é experimental, envolve quimioterapia, é bastante delicado, né? Envolvem alguns riscos e ela precisa de muito apoio emocional familiar nesse momento e ultimamente tu não tem aparecido muito aqui. Eu imagino que tu esteja ocupado e tudo mais, mas tu precisa dar um pouco mais de apoio, de atenção para ela e para essa situação. O Kim-dan se sente muito culpado nesse momento e ele se compromete a voltar a visitar ela com mais frequência como ele fazia antes, né? Então a doutora fica agradecida e ele aliviado com essa situação, mas ele tá exausto, ele simplesmente perde as pernas no corredor ali, ele simplesmente perde a força. Por N motivos, né? A vida dele tem sido bem exaustiva nos últimos dias, principalmente por causa dessa situação com o Jae-kyun, e agora então ele acaba se desesperando nesse momento. É uma exaustão física e mental que tá envolvendo ele, assim, muito forte. Então ele entra no quarto pra ver a avó dele, que tá desacordada, e lá ele acaba caindo em prantos, desesperado, pensando que ele podia ter perdido ela, e ele pede desculpa, né? Ele pede desculpa desesperadamente, promete que vai cuidar mais dela. Na correria, o Kim-dan sai sem nenhum agasalho, ele acaba pegando muito frio na rua, né? Ele saiu de madrugada, pegou aquele frio daquela transição da noite pro dia que é desesperador ali pelas 6, 7 horas da manhã, e ele chega em casa e além da exaustão, ele acaba sendo tomado por um resfriado, né? O Jae-kyun tá saindo pra corrida matinal dele e o Kim-dan então diz que ele vai só deitar um pouco, porque logo ele precisa estar no trabalho também, ele vai só descansar por 1 ou 2 horas. E o Jae-kyun sai sem dar muita atenção pra ele. Enquanto ele sai, ele pensa sobre essas coisas que aconteceram, tipo, nossa, as coisas que ele falou na noite anterior sobre o Jae-kyun não se importar com a vida de outra pessoa, a maneira como ele agora simplesmente foi deitar sem nem conversar direito, e ele tá simplesmente puto, como se o Kim-dan fizesse tudo que ele simplesmente quer, como se ele não obedecesse nenhuma das ordens do Jae-kyun. Isso é bem pelo contrário. É porque ele acha que é o centro do universo, que nos únicos momentos em que o Dan bateu de frente com ele acha que o rapaz é totalmente desobediente e faz tudo da maneira que ele quer. Mas o Dan vem a todo esse tempo simplesmente obedecendo às ordens, se submetendo a qualquer coisa que o Jae-kyun proponha pra ele conseguir manter a avó dele saudável. Claro que agora ele vai conhecer um pouco dessa história, né? Será que o arco de redenção tá chegando aí? Precisa ser um arco gigante pra ele resolver isso, mano. Mas uma questão sobre essa passagem que eu acho que é bem legal é que, por mais que a gente crie cada vez mais ranço do Jae-kyun, a maioria das pessoas que tá acompanhando a história quer que isso tenha uma reviravolta, tenha alguma redenção, aconteça alguma coisa. Por mais que existam essas expectativas, né? Também existe a questão de que o Jae-kyun, dessa maneira, eu acho que ele se torna um pouco mais tangível. É o simples fato de que existem pessoas que são cuzonas o tempo inteiro e que acham que são o centro do universo o tempo inteiro. Além de que tudo envolve muito dinheiro. E ele claramente é um jovem que teve muita grana e fama muito cedo e acha que aquilo ali dá todo o poder do mundo pra ele. Então eu acho que ter esse personagem construído dessa maneira torna a coisa ainda mais interessante
interessante. É claro que ele acaba parecendo muito pior do que a gente costuma ver no dia a dia de pessoas desse tipo, porque a situação do Dan é muito desesperadora. Mas existem pessoas assim, existem muitas pessoas assim, e isso acaba tornando o desenvolvimento da história um pouco mais orgânico, quando a coisa não acontece, né, quando deveria ou quando a gente imaginou que iria acontecer. Como foi o caso de quando ele salvou o Dan da casa dele, ele continuou sendo um cuzão. A questão é que as coisas agora estão chegando no seu limite, eu acho, de como a autora pode conseguir lidar com isso. É preciso que tenha alguma reviravolta nesse momento, alguma conversa mais íntima entre eles, porque agora tá envolvendo de maneira mais intensa a real situação do Kindan. Porque na continuação do capítulo, o Jae-kyun acaba conhecendo a avó dele. Eu já vou te contar isso agora quando eu te contar o que acontece no resto do capítulo. Enquanto dormia, o Kindan, inclusive, ele acaba sonhando com a avó dele, algumas lembranças de quando ele era jovem, e a gente acompanha o medo, né, que ele tem de perder a avó dele desde criança, e o medo que ele tem de acabar ficando sozinho, de perder ela, né, de ficar ainda mais sozinho do que ele já se sente. Eu já falei isso, acho que foi no vídeo passado, retrasado da obra, quando mesmo numa casa tão grande, com alguém por perto, tão confortável, ele se sentia ainda mais sozinho. Ele acorda num sobressalto, ele dormiu demais e quando ele pega o celular, ele vê que tem chamadas do hospital e ele vai desesperado correndo pro hospital. Ele acabou não atendendo elas, não vendo essas chamadas, e ele sai correndo pra lá com medo da avó dele ter piorado. E daí, quando o Kindan chega lá, ele simplesmente se depara com Jae-kyun fazendo companhia pra velha. Ela tá lá pititi, conversa e conversa, ele chega desesperado, se assusta mais ainda com aquela cena, e então ele vai falar com ela, ela rasga elogios pro Jae-kyun, fala como ele é super gentil, super querido, e como ela gostaria que o netinho dela fosse tão forte e saudável de aparência como o Jae-kyun é. E o Kindan fica ali sem entender nada do que tá acontecendo. Ele agradece pelo Jae-kyun ter feito isso, ele diz que não tem problema nenhum, e o Kindan continua sem entender nada, enquanto a velha rasga elogio pro cuzão e ainda diz que adorou esse amigo dele. Uma das enfermeiras então chega e conta pro Kindan que a avó dele estava se sentindo muito sozinha, então eles estavam mandando mensagem, ligando pra avisar como ela estava se sentindo, né, pedindo pra ele ir lá e tal, e daí ele não atendia o telefone, então esse amigo dele acabou atendendo o telefone. Isso tudo que ela conta, essa história, depois a gente vê em flashbacks, tá? Em quadros de flashback, enquanto o Dan dormia, ele atendendo o telefone, e aí esse amigo dele atendeu, disse que o Dan estava doente e foi no lugar dele. Essa informação deixa o Dan completamente em choque. Como assim? Ele disse que eu tava doente, ele realmente estava, e simplesmente foi no lugar dele. Desde quando ele se preocupa com o bem-estar do Dan ou com fazer companhia para uma senhora no hospital? Desde quando esse cara dá atenção, valor para as outras pessoas que não simplesmente o que ele quer tirar delas? Desde quando esse cara é assim? O Kindan tá em completamente surto de pensar que esse tipo de coisa tenha acontecido. E o capítulo acaba aqui sem o Dan entender nada daquele cara ter ido visitar a avó dele. Bom, eu acho que a maioria dos comentários que eu queria fazer sobre esse capítulo eu já fiz ao longo dele, né? Ao longo do que eu tava falando. Aqui a história tomou um rumo realmente diferente. Eu chuto que esteja caminhando para uma conversa um pouco mais íntima entre eles, alguma noite aí de muita sacanagem onde o Kindan finalmente vai tirar algum proveito da coisa e o relacionamento deles mudar um pouco. Eu não acho que vai ser uma mudança drástica, não, porque eu chuto que ali pelos seus 30 capítulos a obra deve começar a caminhar para uma reta final, deve estar em reta final. Porque assim, chutando pelo padrão das obras que a gente costuma acompanhar, né? Ali pelo capítulo 30, normalmente as autoras entram em hiatos e preparam uma nova temporada. E a questão é que chegou realmente em um momento onde isso funcionaria, onde tá finalmente na hora do Kindan contar toda a história pro Jae-kyun. O Jae-kyun talvez se comover, pelo menos, ele não acredito que ele vai mudar da água pro vinho, mas pelo menos se tornar mais compreensivo. Uma coisa que eu gosto realmente da Minghua é que eu acho
que ela consegue fazer esse processo de mudança, de evolução do personagem de uma maneira bastante consciente, né? Acho que costuma acontecer num ritmo bem legal. A gente viu isso em BJ Alex. Eu acho que esse processo de evolução aconteceu de uma maneira bastante orgânica, e eu não acho que em Jinx ainda esteja muito fora do tempo. A minha questão sobre Jinx é que é muito difícil de acompanhar até aqui, porque o cara é muito filha da puta o tempo inteiro, mas eu não acho que esteja fora do timing dessa evolução acontecer, porque inclusive ele ainda é muito jovem, gente. 20 anos de idade, a nossa cabeça muda muito ainda. Então eu acho que esse processo está acontecendo de maneira bastante orgânica, consciente, num timing ok, mas isso não tira o fato de que a obra é muito difícil de acompanhar até aqui, e não é estranho ver gente dropando por causa que o cara é um cuzão e o Quindan só sofre durante todo esse tempo. Deixa aí nos comentários o que você tá achando, o que você acha que vai acontecer agora que finalmente a gente teve esse grande plot acontecendo com o Jae-kyung visitando a avó do Dan. Me conta aí o que você acha que vai acontecer nos próximos capítulos, expectativas para os próximos capítulos, se você acha que também tá na reta final. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!